No capítulo 3 de Gênesis é o relato da queda. É o relato da queda do homem. E aí, será que o relato da queda tem a ver com gestão da mudança? Vamos ver nesse estudo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Haroldo Rezende. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado. Para você que não é, peço considerar se inscrever. E neste vídeo nós pretendo dar andamento nos estudos que a gente já realizou nos vídeos anteriores. Então esse é o terceiro vídeo da série de estudos sobre lições bíblicas para gestores. E se você não assistiu os dois primeiros, recomendo que você assista. Antes de começarmos, eu preciso esclarecer que eu não sou padre, não sou pastor, não sou especialista, não sou teólogo, sou apenas um cristão que está fazendo uma leitura sobre o viés, sobre o ponto de vista da atividade de gestão, sobre o olhar de um gestor. Então, nós não vamos fazer aqui uma pregação, uma exegese, nós vamos pegar o relato bíblico, o texto bíblico, esse capítulo 3 de Gênesis, e buscar extrair dele lições como se ele fosse um estudo de caso. É simples assim, tá bom? Porém, obviamente, para que a gente possa ter uma melhor compreensão das lições que eu estou extraindo, é preciso fazer um breve panorama, para não ficar pontas soltas, ok? Então, vem comigo. Então, pessoal, para todos os estudos eu preparo uma apresentação do PowerPoint e eu já digo para você que essa apresentação estará disponível para vocês lá no meu site. Eu faço isso após a publicação no YouTube, tá? Então, caso você entre lá no site e ela ainda não esteja lá, é só aguardar um pouquinho que logo vai estar lá no Drive, você pode fazer uso. Inclusive, nessa apresentação estarão também citadas as bibliografias utilizadas. Então, sem demora, vamos lá. Então o texto ele começa nos trazendo um panorama. A gente precisa fazer um panorama no texto, e o panorama do texto é a qualificação de um dos personagens principais, que é a serpente. Já qualifica ela como o animal selvagem mais astuto, né? De toda a criação, é o mais astuto, mais esperto. E aí ela é interessante que eu identifico que ela vem com uma competência de persuasão muito bem desenvolvida. E ela aplica essa técnica de persuasão, ela executa essa competência em duas partes, né? Na minha interpretação. Então, primeiramente, ela puxa um assunto com o quebra-gelo, com a mulher, que é um outro personagem. Ela faz uma pergunta de uma forma assim distorcida, buscando envolver o outro na narrativa. Por quê? Porque se ela era o animal mais esperto, mais astuto já criado, e ela faz uma pergunta sabidamente errada, com certeza intrigou o interlocutor, né? Como se fosse alguém com mais autoridade te perguntando algo que para você é muito óbvio e você numa posição de menos autoridade, vamos dizer assim. E aí a mulher já de pronto responde ao questionamento que a serpente fez. Quer saber o questionamento? Dê uma olhada lá no texto. E aí a mulher explica direitinho a situação. Falou: é permitido comer de todo o fruto do jardim. Não pode comer do fruto que está no meio do jardim. Pode nem comer, nem tocar. E aí no estudo anterior a gente viu que no meio do jardim do Éden haviam duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa segunda árvore do conhecimento do bem e do mal não podia nem tocar e nem comer o fruto. Então, olha que são escalas de proibições. Você não pode nem tocar, quanto mais comer. Como é que você vai comer sem tocar? Então, é interessante como a regra foi estabelecida para evitação, né, do mal. E aí, a sanção era clara, a morte. Ou seja, ela demonstrou que ela conhecia bem a regra. Mas aí é que vem a segunda parte da técnica de persuasão da serpente, na minha interpretação. A serpente começa desconstruindo o argumento da mulher. Não morrerão. Eu imagino essa serpente conversando como se fosse... Tem uma versão recente do filme Mowgli, em que a Scarlett Johansson dubla a serpente no filme. Eu imagino que tenha sido daquela maneira. Aquela voz sedutora, calma, confiante, clara. Então ela fala, não morrerão. Começa a desconstruir os argumentos da mulher. Aí ela pega e fala, Deus sabe. Se ela é um animal mais astuto, então ela já sabe de alguma coisa e ela está falando que sabe que Deus sabe, né? Então transmite um conhecimento, uma confiança para o que ela pretende. Se comer, né? Se você comer o fruto, então aí ela insere uma sugestão no discurso. Aqui que vem a real intenção do que ela estava pretendendo, do que ela estava fazendo. Se comer, né, seus olhos se abrirão. Aí ela oferece uma recompensa que a pessoa nem sabe que haveria uma recompensa para aquilo, né, baseado nessa persuasão. E ela, os olhos se abrirão, começa a pensar. E aí ela vem e explora a vaidade do interlocutor. Como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Porque até então você não conhece, mas seus olhos vão se abrir. E como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Ou seja, técnica
concluída, conseguiu em pouco tempo, com poucas palavras, provocar efeito, mudar o raciocínio, o pensamento, provocar efeitos a prazos imediatos, médio e longuíssimos prazos, digamos, até hoje. E aí o que acontece? Como toda técnica de persuasão bem sucedida, isso provoca efeitos práticos. E são 3 efeitos básicos naquela época e hoje em dia também. Então o primeiro efeito é a mudança de visão da mulher, ou seja, uma racionalização, ela muda o raciocínio. Então a árvore de repente parecia agradável ao paladar. E olha que interessante, não era o fruto da árvore, a árvore em si, toda a árvore parecia agradável ao paladar. Então, de repente, era atraente aos olhos. Então, aquilo ali passou, como explorou a vaidade, então aquilo ali passou a despertar um desejo. E aí vem a terceira questão da mudança de visão, da mudança de pensamentos, que é o quê? De repente a mulher vê que é desejável para se obter discernimento. Ela nem sabia que precisava de discernimento. De repente agora ela deseja obter discernimento. E aí, com mudança de pensamento, gera uma ação. A mulher come, depois o marido come. Mudança de pensamento, ação, consequência, efeito imediato. Então, de repente eles começam a perceber, imediatamente perceberam que estavam nus, passaram a ter medo daquela condição, e tentaram esconder, o que haviam feito, uma tentativa de ocultamento. Como se não conhecessem quem era o gestor deles, quem era o chefe deles. E aí vem a hora do feedback, O gestor, o CEO, no caso é Deus, já chega questionando. Ele vai no chão de fábrica, vê a produção, vê como é que tá a empresa, dá aquela verificada, aquele monitoramento, não é controle, monitoramento. Ele já chega questionando, onde está você? Então, questionamento pessoal, ele tá chamando o homem que era o líder, que era o gestor daquela equipe, ele já chega procurando por ele. Onde está você? E aí ele faz um questionamento com base em fatos observados, Quem lhe disse que estava nu? Ou seja, não era para o homem saber que estava nu. Então, quando ele disse que viu o Senhor e se escondeu porque ficou com medo, porque estava nu, aí o gestor já pergunta logo, quem falou que você estava nu? E aí já emenda, então, ou seja, vem com pessoalidade, já vem com fato observado, quem disse que você estava nu, e agora ele já emenda uma evidência. Questionamento objetivo com base em evidência. Não foi achismo, alguém me falou, eu acho, penso, me parece, não. Evidência. Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi de comer, não tem saída. Digamos assim, papo reto. Aí começa, Aí o erro vai só piorando. Aí a postura do homem, olha só, o cara que era o líder, o cara que era o gestor, o cara que tinha uma responsabilidade distinta da responsabilidade da mulher, como a gente viu no estudo anterior. Ele fala, eu vi teus passos, fiquei com medo, escondi, ou seja, ele muda, ele cometeu um erro, aí ele muda de respeito para medo. Isso é ruim. Terceirização da responsabilidade, ou seja, ele não assumiu a responsabilidade da decisão que ele tomou de comer o fruto que a mulher ofereceu para ele. Ele simplesmente disse, a mulher que você me deste para companheira, essa pessoa que você colocou aqui na minha equipe, terceirizou a responsabilidade. Não só isso, ele terceirizou a culpa. Me deu o fruto e eu comi. Então, tipo assim, jogou o corpo fora. Falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso, Não podia nem tocar, nem comer. De repente me deram e eu comi. Mas foi o senhor que colocou essa pessoa aqui na equipe. Adão era o líder, Era o gestor daquela equipe menor. Tava falando com o chefe dele. Aí vem a hora do feedback da mulher. Seguindo também o mesmo, aí o que acontece? A questão do exemplo, A equipe segue o exemplo do líder, do gestor. Aí ele vem também com questionamento com pessoalidade. Deus pergunta, o que foi que você fez pra mulher? É a postura da mulher, terceiriza a culpa. A serpente me enganou. Assim, não foi eu que desejei, mudei meu pensamento, desejei obter o fruto, A árvore passou a ser bonita. Não, a serpente me enganou. Terceirizou a culpa também. Porque, seguindo o exemplo do homem, Foi o primeiro a ser chamado porque era quem tinha mais responsabilidade. E aí vem, uma decisão, um julgamento, uma sanção. E depois de ouvir o relato de um e de outro, ele já partiu para cima, já tomando as decisões. Olha só, impressionante. Atividade de gestão na prática, Tomada de decisão para resolução de problemas. Aí ele vai para a serpente e fala, você vai ser maldito entre os animais, vai se rastejar, vai ter inimizade com a mulher, com a descendência, vai sofrer agressões. Chegou na mulher e falou, vou aumentar seu sofrimento na gravidez, vou aumentar seu sofrimento no parto, o desejo será para o marido a dominará. Aí chega no homem, percebam, foram 5 consequências para a serpente, 4 para a mulher, 6 para o homem. Então, maldita será a terra, Você se alimentará com sofrimento, a terra dará espinhos e ervas, colherá das plantas do campo, terá trabalho árduo, para poder comer, para poder sobreviver, e você vai morrer. Então, aqui a gente vê um detalhe interessante também, que a serpente disse, certamente você não morrerá, porque você vai obter discernimento. E aí, uma coisa interessante é que mais difícil do que identificar uma mentira óbvia é identificar uma meia-verdade ou uma desinformação. Hoje está muito em voga, desinformação, fake news. Uma coisa quando é muito escrachada, que é muito mentira, é fácil de ver na média, Vamos
vamos usar a média. Mas agora, quando tem algumas informações que são verdadeiras e dentro dessas informações, dentro desse contexto, tá algo que é falso, isso é muito difícil de se identificar. Então você vê, aquilo que a serpente falou tinha embasamento verídico, né? Os seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, mas você não vai morrer. Só que o objetivo da serpente era que eles morressem. E aqui tá, apareceu a morte. E olha só, também uma coisa interessante. As agressões entre a descendência da serpente e da mulher não se aplicam só a elas, aplicam também ao homem. Por quê? Porque o descendente da mulher não é só da mulher, ela precisa do homem para produzir descendentes. Então são consequências que se aplicam a todos os atores envolvidos aqui. Só que o homem, por ter mais responsabilidade, por ser o gestor daquela equipe ali do Jardim do Éden, por ser o líder ali daquela equipe, ele teve, a ele foi imputada mais consequências ou mais culpa, né? Não foi ele que pegou o fruto, mas ele não ele deveria ter tomado a decisão, deveria ter intervido para que aquela ação errada não prosseguisse. Então aí por conta disso, por conta da má decisão dele, maldita é a terra, ou seja, uma consequência para toda a terra em si, para toda a criação. A morte, que até então não existia, agora passa a existir, né? E também, né, a questão da descendência. Então olha só a responsabilidade da atividade de gestão. Temos que ter pessoas capacitadas a tomar decisões, a intervir de imediato, de maneira correta, quando um erro, um procedimento equivocado está em andamento ou foi identificado. E aí vem, né, o Adão nomeia a mulher como Eva, que é uma palavra que significa mãe da humanidade, e Deus vem e confecciona roupas de pele. E olha que engraçado, quando eles cometem um erro, quando aquela equipe do Jardim do Éden comete o erro, a gente tá nu, a gente tá pelado, vamos fazer roupa, né, vamos vestir. Eles vão lá, pegam folhas de figueiras e entrelaçam elas, costuram elas ali como eles puderam e fizeram folhas de figueira. Ou seja, nem para esse tipo de problema eles estavam preparados estavam aptos a resolver de maneira adequada. Então Deus vem e confecciona roupas de pele, porque aquelas folhas de figueira, no máximo 2, no máximo 3 dias, eles já teriam que fazer outra, já ia estar tudo esfolhando, já tá só os galhozinhos, penso eu. Agora a roupa de pele não, até hoje, nos nossos dias atuais. Eu tenho uma jaqueta de couro para andar de moto e nem cuido dela direito, falando isso até que dá uma manutenção nela. E se você cuida adequadamente de uma roupa de couro, ela vai durar a vida toda. Nós voltaremos ao pó da terra e a roupa vai permanecer aqui. E aí Deus dá o esclarecimento sobre a morte, ó, vai morrer. Agora a morte vai vir por causa disso, porque vocês conhecem bem o mal, sou como nós, eu interpreto nós como Pai, Filho e Espírito Santo, mas não é essa aqui. Não é o objetivo desse estudo. E assim vocês não vão poder comer o fruto. Por quê? Porque eles estavam ali no Jardim do Éden, era um ambiente privativo, um ambiente privilegiado, porque sempre que eles estivessem seguindo os valores organizacionais, obedecendo às regras, cumprindo as tarefas, eles estavam sendo privilegiados, né? Eles tinham aquela promoção de estar no Jardim do Éden. A partir do momento que eles desobedeceram, né, a sanção tem que ser obligada. Falou, ó, agora você não vai ficar aqui mais não, até porque a árvore da vida está aqui no jardim, como você desobedeceu, agora você sabe de coisas que você não deveria saber, você também não vai poder continuar vivo. E eles são expulsos do Éden, né? Outra sanção, né? Além de toda aquela condenação que a gente viu no slide anterior, eles foram expulsos do Éden. E aí há uma quebra de confiança, porque veja só, não era para comer, desobedeceram e comeram o fruto. E agora eles foram expulsos do Éden. Falaram, vocês estão proibidos de entrar no Éden. No Éden vocês não entram mais. Só que não bastasse isso, pela quebra de confiança, Deus vai lá e coloca, né? O gestor vai lá e coloca um guarda, né? Coloca um querubim, uma espada flamejante, guardando o caminho. Ó, se eles aparecerem aqui de novo é para sapecar. Ou seja, pela quebra da confiança, medidas adicionais precisaram ser tomadas. Não bastava expulsar e proibir de acessar. Tinha que ter lá alguém agora também para confirmar que não haveria outra transgressão da regra. Lições teológicas. E pessoal, aqui a gente entra nas lições teológicas que não são lições minhas, são lições dos especialistas, das bibliografias que eu consultei. Elas estão citadas no slide, estarão na descrição do vídeo e também lá no site. Então, o que os especialistas dizem? Apontam de lições: dependência de Deus, autonomia, relacionamentos, persuasão, confiança, erros, aprendizado, planejamento de longo prazo, liderança, gestão de equipes e sinergia, alinhamento comportamental e valores organizacionais. E aqui, pessoal, a gente entra nas lições pessoais, que aí sim são as lições que eu extraí da leitura desse estudo de caso, né, deste texto, com base na minha experiência até hoje, a data de hoje. Então, de repente, no futuro, eu posso fazer uma leitura com outras impressões, com outras conclusões. Mas o que eu destaco? A questão da convivência, das técnicas de persuasão, que é a mesma das lições que os especialistas detectaram de persuasão, pitch, argumentação, gestão do tempo, clareza nas regras e sanções dessas regras, presença do gestor, monitoramento
das equipes, não confundir monitoramento com controle, feedback efetivo, resolução de conflitos, tomada de decisão, gestão da mudança, valorização da hierarquia e dos valores organizacionais. Se vocês entenderem pertinente da gente aprofundar em algum dessas lições, seja as pessoais ou seja as teológicas, deixe aí nos comentários, vai ser um prazer, né, estudar mais sobre isso e discutir mais sobre essa questão. Mas neste momento, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer dois destaques com relação à persuasão, né, porque eu identifiquei, estava lá nos especialistas também, que a persuasão em si, ela não é ruim. Vamos pensar que você precisa comprar um celular novo, você vai a uma loja que tem um vendedor que precisa vender um celular novo. E aí, obviamente, o vendedor vai te persuadir a escolher o celular que está sendo vendido na loja dele. Então, é uma união de interesses para a prosperidade de todos. Você precisa de um celular, você tem condições de comprar, e o vendedor precisa vender o celular para você que tem condições de comprar. Então, ok, persuasão, ótimo. Agora, o problema é quando essa persuasão ela é utilizada para fins ilícitos ou fins impróprios, que é o caso, por exemplo, dos estelionatários, o caso, por exemplo, dos golpes que são aplicados cotidianamente, seja presencialmente, seja virtualmente, os golpes de WhatsApp, por exemplo, dizem até da questão da engenharia social, né? O pessoal cria todo um contexto social que não existe, ou baseado em um contexto existente, para te persuadir a efetuar uma ação, né? Uma doação, uma compra, uma transferência de dinheiro, que você, né, vai inevitavelmente ficar no prejuízo. Então, a persuasão em si não é ruim. Hoje em dia, eu tenho uma impressão que no contexto atual, você falar em persuasão, tô persuadindo, ou fui persuadido, dá uma conotação mais pejorativa. Mas eu entendo que não. O que é ruim é o uso que se faz da persuasão. Mas dominar, ter uma competência de persuasão, te ajuda a ser um bom gestor, um melhor gestor. Né? Até porque para você motivar, para você enganjar a sua equipe, você tem, né, que persuadi-los, né? Fazer com que eles mudem o raciocínio, mudem o pensamento e assim tomem uma ação e todos possam colher boas consequências, né, bons frutos dessa tomada de decisão. Se me permitem também, gostaria de fazer um destaque sobre o pitch e argumentação. E vejam só, em poucas palavras, a Serpente conseguiu produzir efeitos curto, médio e longuíssimo prazo, digamos assim, até hoje, né? Acho que eu já até falei isso. E será que nós, na nossa atividade diária, como gestores, naqueles projetos que a gente está alimentando, naquelas resoluções de problemas, naquelas estratégias para melhorar alguma coisa, será que estamos preparados para submeter essas propostas para quem precisa tomar a decisão nas oportunidades que nós tivermos? Porque esse termo pitch surgiu naquelas oportunidades que as pessoas tinham de ir em contato com o gestor dentro de um elevador, né, vender uma ideia em poucos minutos, 2, 3 minutos, que é o prazo do elevador chegar no andar do gestor. E isso acontece também na nossa realidade aqui. Será que estamos, os gestores, preparados para sermos concisos, coerentes, assertivos e objetivos na, aspas, venda de uma ideia, venda de uma proposta, venda de uma solução? Fica aí a observação. Lições pessoais. Olha, nesse estudo é o primeiro estudo em que surge esse slide de pontos de melhoria, ou seja, pontos que eu identifiquei que poderiam ser utilizados como feedback para alguns personagens, para algum gestor. No caso aqui é Adão. O que eu, enquanto gestor, diria para Adão que ele precisa melhorar? Falar, Adão, você precisa desenvolver a equipe, que embora a sua equipe saiba a regra de core, a mulher falou para a serpente o que podia, o que não podia, o que ia acontecer se fizesse o que não podia. Mas aquilo não estava internalizado, porque isso não foi suficiente para que ela tomasse uma má decisão. Conivência da liderança, né? Fala, não, você não pode ser conivente com o erro. E aqui eu vou abrir um parênteses, se vocês me permitem. E, ok, ele foi conivente, de repente Deus poderia ter fulminado tudo ali e começado de novo. Ou Deus entendeu, porque a primeira instituição, acho que na verdade a última criação de Deus, e a primeira instituição do mundo foi a família. Então, deixará, a gente viu no estudo anterior, o homem, né, e a mulher deixará pai e mãe, se unirão, constituirão família e gerarão descendência. Então, de repente falou, tudo bem, você errou aqui no jardim, você foi conivente com o erro do outro, para você se manter fiel à sua companheira. Não sei, eu preciso me desenvolver mais para poder melhorar esse raciocínio. Fecha parênteses. Pessoalidade em detrimento da coletividade, né? Questão de ética, autoavaliação e autorresponsabilização, né? Assunção de responsabilidade. É falar, Adão, postura de homem, gestor, ter hombridade. Você errou, você assume. Você tá vendo que alguém tá levando a culpa por algo que você fez? Assume a responsabilidade, a autorresponsabilização. Você teria alguma outra sugestão de melhoria, como se fosse um feedback a dar para Adão?
que você, baseado só nesse capítulo 3, que feedback você daria para ele? Deixa aí nos comentários. Profissões de destaque. Então, mais uma vez, dá para destacar várias profissões. Eu destaquei 3 apenas. Vendedor, né? Cobra ali vendendo um sonho. Gestor, a gente vê ali o gestor, a atuação clássica de gestão, resolução de problemas. Alfaiate, né? 2 exemplos de alfaiataria, um com folhas de figueira e outro com couro, né? Com peles. Competência de destaque. E mais uma vez, se a gente está falando de liderança, se a gente está falando de gestão, é difícil a gente não entrar nessa parte de competência. E dentre várias competências que eu vejo que podem ser citadas, eu gostaria de destacar uma que eu acho que se encaixa perfeitamente neste estudo, que é a gestão da mudança. Como eu descreveria essa competência baseada nesse estudo? Então, aqui entendido como a habilidade que o gestor possui de replanejar, reorganizar as rotinas, reavaliar o cenário, engajar a equipe, tomar decisões assertivas, considerando o grau de risco, diante de variáveis intervenientes e não mapeadas que ameacem a existência da organização ou comprometam a cadeia de valor. Então, no meu entendimento, essa é a competência que mais se destaca nesse capítulo 3, porque se você for observar, todo o planejamento, todo o projeto que Deus tinha, que foi relatado em Gênesis 1 e Gênesis 2, precisou ser completamente refeito em Gênesis 3. Então, assim, muita coisa mudou. Não foi assim, simplesmente, beleza, estão expulsos do Éden, agora vão trabalhar. Não, mudou demais, mudou radicalmente. Então, para que aquela missão inicial do homem, quando Deus criou lá, que a gente viu no estudo anterior, de sejam férteis, multiplique-se, domine a terra, se mantivesse, para que esse resultado continuasse sendo atingido, ele precisou gerir mudança. Então, vamos ter que mudar aqui o esquema da organização. Vocês cometeram um erro gravíssimo e não dá para prosseguir da forma como está, porque senão a organização não vai persistir. Existe hierarquia por uma razão. Existe crenças, valores, regras por uma razão e elas precisam ser seguidas. Pessoal, então, para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. E tá o site que vai sendo alimentado aos poucos, meu e-mail caso você queira entrar em contato. E se fez sentido, se você gostou, por favor, deixe um like, compartilhe com alguém. Se você não é inscrito, peço considerar se inscrever. E para você que já é inscrito, mais uma vez, meu muito obrigado. Que Deus abençoe. Vejo você na próxima. Até mais.